Começando hoje a edição especial do V Campus Cast, direto da cidade de Baoding, na China, na fábrica da GWM, a nossa grande parceira que está revolucionando o mercado do agronegócio com seus produtos Power P30, Haval H9 e Tank 300. E hoje eu vou conversar com três grandes amigos, três pessoas diferentes, mas que têm um gosto em comum, o amor pelo automobilismo. Em primeiro lugar, quero chamar meu grande amigo Matheus Afonso, ele que fala de carros elétricos com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E aí, Vanderlei, tudo bem, cara? Querido. Obrigado pelo pela convite, presença, viu? Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aqui na China há alguns dias. Vai ser um belo convite. Bora conversar, né? Bora. Quero chamar agora também Felipe Fera, com mais de 2 milhões nas redes sociais, o embaixador dos carros elétricos do Brasil. Um prazer te receber aqui, meu irmão. Rapaz, olha, se ele é aquela figura na internet, ao vivo, você não tem noção. Parece um Tasmania de tão rápido, ligeiro. Cara, ganha um amigo. O papo vai ser legal, você não saia daí, porque agora eu vou chamar o nosso terceiro integrante do Quarteto Fantástico. Um surfista pentacampeão das ondas de Nazaré, ondas gigantes. Ele, Lucas Chumbo, chega pra cá, meu irmão, como é que você tá? Tudo jóia? Obrigado de coração. É uma honra estar aqui participando desse podcast com esses ídolos que eu sempre assisti durante a minha vida toda. Tudo que eu quero saber de carro, eu vou na página deles para assistir e agora eu tô realizando esse sonho, né? Galera, ser chamado de ídolo pelo Lucas Chumbo, pelo amor de Deus. Hein? Peraí. Pelo amor de Deus, o cara pentacampeão mundial de ondas gigantes. Lá de Nazaré. E humildaço, né, cara? O cara, assim, parceiro, meu irmão. Ganhamos aqui um presente de Deus, que foi a amizade desse quarteto fantástico aqui, né? Viu? Até pra gente agora saber um pouco mais, eu queria entender da onde que vem o Lucas Chumbo. Porque eu sei hoje que você é o pentacampeão das ondas gigantes, você é o cara respeitado nesse Brasil inteiro, mas eu queria saber, assim, da onde você nasceu, qual que é a tua história, qual que é a tua essência, como que foi tua criação? Cara, então vamos começar lá. Eu nasci em Saquarema, né? Minhoca da terra de Saquarema ali, cidadezinha pequena de pescador. Meu pai sempre foi um amante do esporte, sempre amou adrenalina. Meu pai anda de moto na areia, faz motocross, surfa, pilota jet ski, salta de paraquedas, então eu acho que a adrenalina já veio no meu sangue, né? Desde os 3 anos de idade eu comecei a surfar. O surf era uma conexão que eu tinha com a natureza e principalmente com meu pai. Porque meu pai, ele trabalhava muito durante a semana, então no final de semana, a hora que eu tinha para ficar com ele, a gente ia pra praia, ia surfar junto e realizava aquele sonho de viver o esporte junto com a família, né? E aí logo depois veio meu irmão e a gente já virou um time, a gente viajou o Brasil inteiro sempre em busca de onda, sempre em busca de campeonato, desde pequeno competindo amadoramente ali, foi pro profissional. Meu irmão hoje, ele tá no circuito mundial de ondas pequenas, eu tô no circuito mundial de ondas gigante, e meu pai eu acho que é um cara realizado, né? Porque os 2 filhos deles conseguiram chegar onde a gente sempre sonhou. A aproximação com o pai trouxe um pentacampeão mundial, hein? De ondas gigantes. Por falar em pai, Matheus, fala um pouquinho também da tua essência, da tua história, da tua relação com seu pai, com a sua mãe. Conta para nós um pouquinho de você também. Boa. Bom, claro que o que eu faço, o que o Vera faz, o que o Lucas faz, são bem diferentes, né? Mas a gente conectado aí pelo automóvel. Eu tenho 26 anos, então, vamos dizer assim, não tem tanto tempo assim, né, que eu trago conteúdo nas redes. Eu criei em 2020 a Electricar BR para falar de carros elétricos, híbridos e eletrificação como um todo, num cenário que a gente nem tinha as marcas que a gente fala hoje, mas eu digo que o que é motivo disso é uma paixão por carro que vem lá de criança, vem de pai, vem de avô. Meu avô teve concessionária Chevrolet há muitos anos. E disso sempre teve uma paixão pelo automóvel, que foi passando, até que num belo momento, né, com 20 anos, aquela ideia de, puxa, qual que vai ser minha profissão, o meu caminho pela vida, eu falei, puxa, por que não tento começar na rede social, talvez até como você, falando de um tema que eu entendo, de um tema que eu gosto, e fui para eletrificação, comecei a falar de carro elétrico híbrido naquele momento que eu entendia que era algo super relevante e que eu via não sendo tratado da forma como merecia nas redes, né? Tinha muitos pontos positivos e, na verdade, as pessoas um pouco distantes, e foi dentro disso, a gente foi evoluindo, e eu acho que nessa trajetória toda tem uma etapa importante que foi esses novos carros.
mais acessíveis que deu esse impacto e talvez seja por isso que a gente está aqui hoje, né? Que coisa boa. Felipe Fera, eu quero contar um segredo para você que até hoje você não sabe. Lá vem. Quando eu comecei nas redes sociais, eu fiz uma mentoria. E essa mentoria com o Rafa Brito. Eu falei, Rafa, e daí? Quem que eu devo olhar para seguir para falar de carros, de veículos? Ele falou assim, fala com esse cara aqui, Felipe Fera, pega o canal dele, já segue ele lá, que esse cara é o cara dos carros elétricos híbridos do Brasil e esse cara entende muito. Oh, que legal, que honra, Já gente. sou seu fã bem antes de você me conhecer. Poxa, que barato. Então, conta pra mim, porque eu já vi, como eu te sigo já há um bom tempo, eu já vi várias vezes você falando um pouco da sua história, né? De dificuldades e também de realizações. Fala pra mim como é que é esse Felipe Fera lá atrás, da onde que você veio, quais foram as realizações, as dificuldades, para você chegar aqui até hoje, para estar esse monstro dos carros, dos veículos automotivos do Brasil. Cara, nasci em Copacabana, nasci numa família com uma condição financeira na época e fui estudar em umas escolas muito legais, né? Estudei no Santo Inácio, que é uma escola muito tradicional no Rio de Janeiro. E naquele ínterim, a gente começou a decair, né? Minha mãe perdeu o emprego, rapidamente falando, que a história é muito longa. O meu pai ficou obcecado porque ela foi demitida por assédio sexual. A gente não tinha lei naquela época. Estamos falando de 1988, 87, 88. Que ele ficou totalmente obcecado por fazer justiça. E aquilo foi tomando uma dimensão na nossa vida. Ele trabalhava com importação, na época a importação não era aberta. Quando abriu, ele começou a importar carro. Mas quando abriu, ele perdeu aquela exclusividade, porque ele trazia as coisas via consulado, né? Pelos meios que habitavam por aquele circuito do Brasil. E ela perdeu o emprego, então a gente começou a decair financeiramente. E aí minha mãe foi tendo uma trajetória até que eles se divorciaram. É uma história mais complexa. E aí a gente perdeu tudo com a morte do meu pai. Meu pai morreu de câncer. Eu fui morar na rua, não tinha onde morar. Minha mãe sumiu. É uma longa história, né? E eu falei, cara, o que eu faço? Sentei no meio fio de uma rua, falei, Deus, não aguento mais, estou sufocado, assim não dá. Né? Pensei em tirar a vida, pensei em fazer um monte de coisa errada, veio muita coisa errada para fazer, mas não estava na índole fazer aquilo, né? E aí eu fui pedir a Deus naquele dia, me rasgando, e aconteceu um milagre, que foi meu primeiro emprego, fui trabalhar numa agência de carro. Deus não sabia qual era a rota que eu queria, fui trabalhar numa agência de carro importado. Depois fui ser gerente, tive minha loja. Aqui estou apaixonado por carro, sou apaixonado por carro, amo carro. Eu estou aqui falando com meus amigos na China, falando de carro. De carro. Que história linda, motivacional, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que passam por dificuldade, porque a vida é assim, tem altos e baixos. Todos nós passamos por dificuldade. Lá na rede social, no Instagram, as pessoas só vê a foto, só vê os stories bons, né? Mas ninguém sabe lá do bastidor, o que acontece de ruim na nossa vida. E é importante trazer essa mensagem porque as pessoas têm que entender que todos têm os momentos ruins, mas a superação tem que vir. E a superação ela vem muito mais fácil quando você tem Deus no coração e você se apega a Deus, se entrega e aceita realmente que existe um ser maior, um ser supremo, que está nos olhando lá de cima e fazendo com que a gente passe por provações, e não por dificuldades. São provações que vai trazer, que vai nos levar a um outro nível da nossa vida, não é isso? Com certeza. Lucas, fala uma coisa para mim, quando foi que você descobriu que falou, porra, agora eu tô bem na onda? Agora deixou de ser brincadeira, deixou de ser amador, e agora o negócio ficou sério. Que momento que foi esse na sua vida? Meu pai, ele sempre foi um cara que investiu muito na gente, assim. Meu pai teve uma condição muito boa quando a gente era pequeno. E aí, como o nosso Brasil vive um momento muito estranho, infelizmente meu pai teve alguns business ali que não deram tão certo, mas tá tudo andando, graças a Deus. E meu pai foi um cara que sempre botou muita pilha na gente. Só que aí era muito engraçado, que meu pai botava pilha para eu competir na marola, igual meu irmão. E eu nunca tive muito apego àquilo. A marola sempre foi A marola que eu falo é onda pequena, galera. Então, tipo, quando eu surfava onda pequena, eu ficava nervoso, ficava ansioso. Não era uma coisa prazerosa pra mim. E aí eu sempre tive aquele amor por uma onda maior. Sempre gostei. Meu pai também gostava de surfar onda grande, só que ele não surfava as ondas que eu surfo. E aí ele sempre teve medo, porque ele falava, cara, você é muito atirado. Não vou botar você nesse mar porque pode acontecer alguma coisa.
Aí eu lembro que com 7 anos foi o primeiro mar grande que eu entrei na minha vida. Eu tomei um caldo assim. Tomei um caldo, aí ele falou assim, tá vendo? Eu falei pra você, não dava pra você. Aí eu falei, não, pai, tá tranquilo, sobrevivi, tô bem. E isso ali foi o começo, assim, onde eu vi que eu realmente gostava de uma onda maior. E aí, nessa trajetória, assim, que eu fui indo durante a vida, chegou um momento ali que, por volta dos 16, 17 anos, assim, que eu tava competindo bastante os profissionais de onda pequena, e eu já tava muito cansado, assim, exausto da frustração que era perder quando o mar estava pequeno e ganhar ou fazer bom resultado quando o mar estava um pouco maior. E aí foi ali que teve uma virada de chave para mim. Meu pai falou, cara, tá chegando num momento que acho que a gente vai ter que assumir outra responsabilidade, acho que seria bom você trabalhar comigo para você entender o processo. Então eu já estava meio que aceitando já isso. Eu sempre fui apaixonado pelo negócio do meu pai. Meu pai tem loja de roupas de neném até hoje. Diminuiu algumas lojas, mas com certeza sempre fui apaixonado por toda aquela empresa, porque era uma família. Aquilo ali foi o que proveu a minha vida. Aquela empresa do meu pai foi o que fez os chumbos. Tanto eu como meu irmão chegar onde a gente chegou. E ali foi um divisor de águas, porque eu fui trabalhar com meu pai, estava trabalhando já 2 anos com ele, quando chegou nos 19 para os 20 anos ali, eu já estava engajado na loja com ele já direto, indo todo dia de 7 da manhã às 4, 6 da tarde. Ficava lá com ele, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E estava amarradão, estava feliz. Só que sempre que eu podia, eu dava minha escapada para dar meu surf. Fazia o meu esporte, meu lazer. Ia surfar com ele, andava de jet ski com ele, surfava stowing com ele. Então a gente tinha essa diversão no mar. Que hora que você virou a chave? Qual que foi o momento que você entendeu e falou assim, não, agora eu vou pro profissional, agora eu não vou ser mais amador? Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu falei, pai, eu não quero mais onda pequena, eu quero onda grande. Eu preciso conhecer esses picos. Me manda para esse pico aqui, que era na Califórnia, era uma onda gigante na Califórnia. E tinha um tio meu, ele não é meu tio de família, mas ele é um tio que me ensinou tudo, que é o Marcos Monteiro. Foi o meu primeiro coach da vida de onda grande, assim. Ele foi um cara que me ensinou como entrar no mar, como se portar no mar, como ler a onda, como esperar a melhor onda do mar. Então foi um cara que foi muito importante na vida. Sim. E ele foi o cara que me apresentou ao Carlos Burley, que é o meu coach de hoje. Então, fico até todo arrepiado, porque foi uma conexão, assim, contínua. E aí, quando eu fui para Califórnia, para eu ir para Califórnia, meu pai falou que não ia me ajudar, que ele não queria investir na onda grande para mim, porque ele tinha medo de eu morrer. Sim. Ele tinha medo de eu não voltar para casa, de eu acontecer alguma Normal. coisa. E ele normal, né? E ele se sentiu culpado. Que é normal. Eu também não pagaria pro meu filho ir. E aí Sempre. E aí foi onde meu pai, assim, deu uma trava, e aí minha mãe entrou, assim, botou na frente dele e falou, não, eu vou te ajudar. Pode passar no meu cartão, ele não vai saber, pode ir, eu confio em você. E eu lembro dessa promessa que eu fiz pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho muita técnica, eu prometo pra você que eu não vou cair da prancha, eu vou fazer meu máximo pra não tomar nenhum caldo. E ali começou, ali foi um ponto virada. Ali foi um ponto de virada de chave, porque ali eu fui pra um lugar que realmente eu vi o que eu amava. Era surfar onda gigante, era viver a imensidão do mar. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 17 para 18 ali, por Você ali. sabe o que é o mais lindo da história dele? Porque ele começou falando da loja do pai. E tem um ditado que fala o seguinte, quem não valoriza o passado não merece o futuro. Então você valoriza esse passado seu, e daí, mais ou menos como Senna, que precisava chover para ir melhor, esse aqui precisava da onda grande. Né? Ele ia nas ondas pequenas, ia bem na onda pequena, mas o negócio era chuva, o negócio era onda grande. Né? E daí tá aqui, depois de uma viagem para Califórnia, então, com o tio e a mãe passando no cartão. Não, minha mãe não foi não, ela passou a mãe e me mandou pro meu passando. Qual é o nome da mãe? Michele. Dona Michele deve ter ficado com o coração na mão. Imagina? E o meu pai tava tipo assim, meu pai já olhou pra ela e falou assim, olha, qualquer coisa que acontecer com ele, a culpa é tua. Imagina como é que ela dormiu, a responsabilidade. 15 dias sem dormir. Mas esse é o amor de uma mãe, né? Pra criação de um filho, pra fazer o sonho de um filho, né? E ela sempre foi essa guerreira pela gente, sabe? Sempre que meu pai dava uma trava, ela tentava rever o ponto de vista da gente
e brigar pela gente com ele. Meus pais são casados até hoje, são lindos de ver, eles são namorados até hoje, sabe? coisa São linda. 30 anos de namoro. Teu pai ainda conquista a mesma mulher todos os dias. Todos os dias. Coisa linda. Pegando esse gancho de pai, de mãe, de influência na carreira, eu queria saber do Matheus. Você fez então a Elétrica BR. Eu queria saber da influência do seu pai e da sua mãe nessa carreira, porque a gente sabe, quando a gente vai para a rede social, a gente pode ter pessoas que estão nos ajudando, como pode ter pessoas que são contra isso. Como que foi essa influência do seu pai e da sua mãe? E como que foi o início da Elétrica BR? Foi difícil? Porque eu quero pegar um gancho aqui para que as pessoas que estejam nos assistindo e queiram começar algo agora, para eles saberem exatamente como funciona. Influência total. Assim, as histórias são diferentes, mas é impressionante como a gente tem um caminho da vida, né? Acho que da mesma forma que você falou da onda, para mim também a vida foi um caminho que foi aparecendo e até que chegou um momento que eu falei, opa, é aqui mesmo. Mas assim, a influência começa de ser apaixonado por carro, gostar de carro. Eu acho que muito antes de eu pensar em falar disso na internet, meu pai e minha mãe já falavam, por que você não monta um canal? Por que você não começa a falar de carro? Isso 2012, 2013. Mas sem carteira, sem nada, né? Era bem novo. E também não era uma coisa que eu almejava, assim, de olhar e falar, puxa, isso aqui é a figura que eu imagino, né? Eu digo que quando eu já tinha 18 anos, eu já era novo e já via as pessoas gravando vídeo story, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser uma dessas pessoas, né? E isso é muito interessante, porque hoje mesmo eu estava aqui e eu pensei nisso, porque eu fui fazer um exercício logo cedo e pensei, puxa, eu não imaginei que eu ia estar na China, não imaginei que eu ia falar de carro, não imaginei que eu ia estar fazendo essa corrida aqui hoje cedo, que a vida ela realmente é uma surpresa nesse aspecto, né? Mas quando você tem um foco, o caminho ele acaba aparecendo, né? Mas com determinação, eu acredito nisso. Mas a Elétrica BR foi, assim, na época eu testei um carro elétrico em 2020, era um Audi e-tron, foi um dos primeiros elétricos mais vendidos em massa no Brasil, porque era um produto que veio numa fase que o carro elétrico realmente já era um carro legal, e ali me acendeu uma luz de por que não falar disso, né? E eu acho que meu pai e a minha mãe realmente são os primeiros a te falar, não, fala, cria, vai dar sequência. Estamos falando disso, por que você não monta? Então eu acho que assim, esse encorajar, eu acho que é muito forte, né? Porque a força geralmente não vem de fora, né? Ela Sim. vem de casa, né? E foi isso que aconteceu. E a Electricar começou como um segundo, como você falou mesmo, como um segundo negócio. Eu sou advogado de formação, fazia estágio de direito na época, e eu fazia em paralelo, porque, sabe aquela coisa, eu vou começar com uma postagem por dia, uma foto por dia. Uma cada 2 dias. E eu fui num ritmo paralelo, demorava 2 horas, 1h30 para fazer uma postagem por dia, e eu fui assim 2021 inteiro. No 2021 comecei a postar alguns vídeos, a coisa começou a tracionar mais. Em janeiro, fevereiro de 2022, eu trabalhava, né? Não estava formado ainda, mas eu trabalhava. Já numa outra empresa, até não era com direito nessa época, mas com uma outra empresa. E aí, assim, eu comecei a fazer aquelas contas. Eu já tinha uns 30 mil seguidores, 25. Falei, puxa, se com 21, 22 anos eu não acreditar em montar um negócio, em começar, em abrir mão talvez de um pouco de segurança, porque na época era uma loucura, já sempre é um receio, né, você trocar um certo por um duvidoso, né, porque trabalhar com a internet, e eu pensei, se eu não com 21, 22 anos não acreditar, eu não vou acreditar nunca, né, porque nunca vai ter oportunidade perfeita. Eu lembro exatamente disso, e aí volta pro meu pai, né? Eu lembro do meu pai falar, não, filho, se você acredita nisso, então vai, se precisar de apoio, você tá comigo, que seja aí alguns meses e tal, não deu, você volta atrás, tá bom? O pessoal gosta de você volta pro trabalho, mas deu, né? E a coisa foi, e graças a Deus mesmo, Sim. né? A coisa foi caminhando e o mercado mudou muito, e foi assim, eu acho que se não fosse pai, se não fosse mãe, e foram os que acreditavam, porque os de fora... Eu acho que tinham amigos muito... Tem amigos muito do peito que acreditavam, mas os conhecidos, eles não são os primeiros, né? Cara que viu ele e falou assim, cara, ele tinha pouquinho seguidor. Não, mas é verdade, mas então, é que nessa época eu tinha tomado coragem já, né? Mas isso foi uma coisa, isso é uma verdade, Fera. Até faz tempo que a gente não fala disso. O Fera, ele na época, o Fera já tinha uns 200 e tanto no Instagram, 1 milhão no Facebook, né? Porque eu acho que era uma época de transição do Face pro Instagram, teve esse momento, que era Face, né? Depois virou Instagram. E eu lembro de um momento desse, que eu acho que eu tinha uns
12 mil, né? 12, 15 mil, antes de eu largar o emprego, mas eu já fazia isso. E daí eu lembro que o Fera me ligou e falou, pô, tá, você tá fazendo um trabalho legal, tô comprando um Volvo XC40, ou já comprei, alguma coisa assim, 2021. E daí quando ele me ligou, eu lembro de acender o alerta e falei, bom, se ele com 10 anos de internet, ou menos ou mais, não sei, achou que o meu trabalho tá bom, É porque tá bom. alguma coisa eu tô fazendo, então isso aqui dá pra virar E é o Fera, né? Já era o Fera. Já né? era o Fera. É o Fera. Já era o Já Fera. era o Eu Fera. falei, Já ele era é o tão Fera. bom. Já era Eu o falei, Fera. cara, de repente vamos chamar esse pro Já era game, o chama. Fera. Falei pra Já ele, era o vamos ver se a Fera, gente já faz era alguma o coisa, Fera, ver se eu já posso era o vender você, ver se. Porque ele era bom. Já era Eu o fiz Fera. isso com o Madeirite, Sim. pequenininho. Eu falei, cara, esse cara vai bombar. Eu fiz É. isso com tanta gente que virou, a gente tem aquele olhar crítico, né? E ele, cara, Que potência. bacana. E o Fera, sendo Fera, sempre ajudando as pessoas. Quem conhece sabe como é que ele é. Mas é importante, depois eu quero fazer uma pergunta muito boa para você, Fera. Mas antes eu quero falar que é muito importante essa história sua, porque mostra que o apoio paterno e materno é muito importante no desenvolvimento né, da carreira do filho. Se você é pai, se você é mãe, não queira que o seu filho faça aquilo que você deseja. Ele tem um sonho, ele tem uma vontade, você precisa apoiar o seu filho no sonho e na vontade dele, para que ele tenha um desenvolvimento no seu sonho, faça o que ele gosta com amor, e está aqui, ó, grandes exemplos de pessoas que foram influenciadas pelo seu pai e pela sua mãe, estão aqui vivendo o seu sonho, trabalhando com amor. E é impressionante, Vanderlei, porque assim, tudo era impossível. No sentido assim, você nunca imagina que você vai ter 10 mil seguidores, você nunca imagina que você vai ter 100 mil seguidores, você nunca imagina que você vai estar envolvido numa viagem importante para falar. Você também não imagina que você vai conseguir até ser dono da sua própria empresa e fazer os seus... Nada de... a gente tem, eu pelo menos tinha em mente que era uma caminhada muito longa, uma caminhada assim, sabe aquela coisa? Puta, tem que dar sorte, vai acontecer com o outro, não vai acontecer comigo. E assim, esse apoio e essa ajuda e você acreditando e você tendo força, a coisa acontece, né? Vai embora. E é verdade. Sim. Fera, agora é o seguinte, o propósito, a chegada é de vitória, né? Para você, para todos nós aqui, mas o início não. O início ele é diferente, né? Cada um tem um início diferente. Nós estamos aqui com o Matheus, que foi apoiado pelo pai e pela mãe, nós temos aqui o Chumbo, que foi apoiado pelo pai e pela mãe, eu fui apoiado pelos meus familiares, e você tem uma história diferente, porque você perdeu o pai, você perdeu a mãe, você foi morar na rua provisoriamente por um tempo, o seu começo foi muito mais difícil do que o nosso começo. E é importante também o seu depoimento, porque tem muitas pessoas nesse momento que não têm a felicidade de ter o apoio materno, paterno, mas que eles precisam vencer na vida também. Mas eles precisam de exemplo de pessoas que venceram, mesmo com um começo difícil. Então eu queria que você agora falasse qual que foi o momento que você viu que dava para vencer, que você falou, dá para virar essa chave e eu vou vencer. Primeiro, minha mãe é viva, né? Minha mãe ela sumiu na época, tem algumas coisas envolvidas nisso. Mas o que aconteceu? Quando você tem alguma coisa, você não quer perder, né? Então a gente começou, meus amigos, eu sempre quis ir para Disney e meus amigos iam, a gente estava começando aquele negócio de 13 anos, 14 anos, 15. Sempre tem um amigo. Você ir para Disney era quase que obrigatório, o ciclo de vida quando você está numa sociedade como a nossa. Aí meus amigos iam naquelas excursões, né? Tia Augusta, né? Lembra? E eu falei, cara, eu não vou. Eu falei, pô, eu cheguei, meu pai estava declinando, eu falei, pô, pai, eu quero ter um Mitsubishi Eclipse, porque ele falou, vai bombar a importação, pô, eu tô mexendo com carro. E de repente, cara, ele perdeu o time, aí grandes corporações, o Paz Mendonça, meu pai vendia vinho para restaurante caro, meu pai vendia artigos de luxo. Escargot, salmão defumado, um monte de coisa assim também. E aí veio o Paz Mendonça, que era aquele supermercado grande, e começou a vender em atacado, começou a não fazer mais sentido o negócio dele. Então ele foi decaindo. E ali, quando eu comecei a ver minha geladeira, meu pai foi internado, a gente veio de uma sequência de 5 despejos, começamos a ficar sem nada, eu morava num apartamento de 200 metros quadrados, fui morar num apartamento que era esse... Do limite traseiro do sofá, um quadrado aqui. Um conjugado com eu, meu pai, meu irmão e 7 gatos. E aí a gente dormia um no chão, a pulga dos gatos comia a gente, até que naquele dia veio um oficial de justiça lá e arrombou a porta, mandou eu sair. Estava sozinho nesse dia.
Fui morar no outro aí 5 despejos. No último apartamento, cara, eu acredito muito, gente, uma coisa importante, Vanderlei fala muito de Deus, eu acredito muito em uma herança negativa espiritual. E meu pai foi morrer no mesmo apartamento que meu avô morreu, e o apartamento não era nosso, foi alugado. Olha que louco. Que louco. E quando ele começou a se internar, eu falei, cara, adorava sucrilho, sempre comi mal quando era moleque, né? Quando eu abri a geladeira, não tinha nada. Falei, não. Sempre foi obstinado, velho. Teve uma menina que sentou no meu colo, a menina mais gata da turma em 1994. Eu era gordinho. E não era nem nascido. Nem eu. Eu também não. Faltava 5 anos. Eu era gordinho. Ela falou, puxa, você é tão bonitinho, por que você não emagrece? Meu, aquilo foi um gatilho. Isso era dezembro. Cheguei em final de janeiro na aula, eu era gordo e fiquei fininho, todo definido. Fiz a dieta por mim mesmo, sempre fui obstinado. Quando eu vi a geladeira faltando, cara, eu falei, não, comigo não. Abri, peguei o caderninho do meu pai de cliente, ó, o negócio é o seguinte, meu pai tá morrendo, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Fui vender. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18. Mas eu já comecei a procurar emprego. A idade do chumbo. Na época. Que eu também virou. Eu comecei com 16 anos a procurar emprego, porque eu queria sair com as meninas, não tinha mais dinheiro. Então eu procurei dinheiro, porque eu não sou de ficar parado. Se tiver que perder tudo e vender óculos na praia, eu vou vender. Eu não sou o cara de ficar acomodado. Nesse momento você foi começar a trabalhar, mas aonde que você falou assim, cara, deu certo? Cara, deu certo várias vezes e deu errado de novo, né? Sim. Mas eu fui trabalhar com o artigo do luxo do meu pai, eu falei, cara, comecei a ganhar dinheiro. Ficha, dinheiro. Desmoronou tudo porque o dólar virou. Aí fico barato, aí não há... Falei, caraca, meu Deus do céu, o que eu faço? É o Brasil. Fui trabalhar numa agência de... Aí eu tava na rua, morando de favor na casa dos outros. Aí, quando eu falei aquele negócio da calçada, eu fui trabalhar. Um amigo meu, depois que eu falei com Deus, cara, meu pai, eu era o mau elemento, tá? Era aquele cara que gostava de coisa errada e tal. Sim. Mas sempre tive um caráter, assim. Valores e caráter. Valores. Aí ele, cara, meu pai conseguiu um emprego com você numa agência de automóvel importado. Cara, eu comecei a vender pra cara. Aí comecei a ser o melhor vendedor. Comecei a ganhar dinheiro, mas eu não tinha casa, né, antes de trabalhar. Sim. Falei, como que eu vou arrumar um emprego se eu não tenho onde morar? Vou ficar nômade? Conheci uma menina em Saquarema. Saquarema, aí, ó, viu como é que as histórias começam a se cruzar? Isso, cara. Eu ia em Saquarema quase todo final de semana, porque o pai de uma namorada já. E aí um amigo meu falou, pô, brother, vamos lá pra Saquarema, tu tá passando necessidade, eu pago tudo. E aí a gente conhecia a menina e acabei morando com ela. Eu era a mãe dela, né? A gente começou a morar junto. Aí comecei a ganhar dinheiro vendendo carro. Ganhei dinheiro. E da venda de carro foi pra internet? Da venda de carro foi um longo caminho, velho. Então depois a gente vai falar sobre isso. Pessoal, 4 amigos, 4 histórias diferentes que serão contadas na íntegra para vocês agora. No primeiro bloco, nós conhecemos um pouco da história de cada um. Não saia daí, nós estamos aqui na fábrica da GWM em Baoding, na China. Essa empresa que está revolucionando o mercado de elétricos, de híbridos e do agronegócio aí no Brasil, trazendo de diesel também, diesel do agronegócio, trazendo Power P30, uma caminhonete excelente, com muita tecnologia. Trouxe o Raval H9, que inclusive foi o carro que mais vendeu no mês de março, dos SUVs grandes. 7 lugares. 7 lugares. E a Tank 300, que é o nosso carro. É um lazer, um conforto, que inclusive eu tenho um. Não saia daí, se está gostando do nosso podcast, já curte, segue o VCampusCast aí e não saia que logo logo vem para o segundo bloco. My mama says what you got to know. But I know, baby, no. See you got to move, see you got to live. Baby, time to go. Run, baby, run, I'm running for you. Run, baby, run. Chegou o Tank 300 High 40.
O 4x4 híbrido off-road da GWM. Run, baby, run. I'm running for you. Run, baby, run. And I'm gonna get you. Ei, você pegou meu carro. Aquele é o seu. Ô pai, na volta eu quero ir nesse, hein? GWM Tank 300 High 4T. Difícil acreditar que é um carro só. Começando o segundo bloco dessa edição especial do V-Campus Cast, aqui direto de Baoding, China, na sede, na fábrica da GWM, a nossa patrocinadora principal, essa empresa que está revolucionando o agronegócio com seus produtos. Power P30, uma caminhonete turbo diesel, um ótimo custo-benefício, Haval H9, que foi o campeão de vendas do mês de março das SUVs grandes, e também o Tank 300, esse excelente carro. Estou aqui hoje com 3 grandes amigos, Lucas Chumbo, Felipe Fera, Matheus Afonso, e agora, Chumbo, eu quero saber o seguinte, qual que foi a hora que você falou, vou morrer? Essa não dá pra mim, papai. Várias! Meu Deus. Pergunta, hein? Aquela que você falou, meu Deus. É outro podcast, Hein? mano. Tem muito. Agora, qual que foi o momento que você falou, pai, eu acho que você tinha razão. Não devia ter vindo. Tem muitas, assim. Mas assim, tem muitas. Muito Quando eu bom. era moleque, assim, eu lembro que teve uma primeira em Nazaré, que quando eu tomei esse caldo, eu falei, que isso, Deus, eu não sabia que era isso tudo. E aí entra na cabeça aquele momento que é todo treino que você fez na sua vida, aquele momento é a hora que você usa ele em prática, assim. Aí vai o treino da apneia, que aí você tem que estar preparado para manter o ar dentro de você e consciente que você consegue segurar aquele ar. Aí vem o treino físico para o corpo aguentar a surra que você está tomando da onda. Eu falo que quando eu tomo um caldo, é tipo entrar num ringue, falar pro cara, irmão, tu pode me bater 30 segundos tu para. Aí tu entra no ringue, é mão pra baixo, não dá pra bater não. Vocês fazem um treinamento para tomar o caldo. É, A dificuldade. o treino físico, a gente se prepara pro corpo estar preparado para tomar um caldo, porque são toneladas de água em cima de você. O treino de apneia, a gente prepara o pulmão, prepara o mental também, porque quando você tá com o físico e o pulmão alinhado, o seu mental tá muito sólido. Ô Lucas, só para o pessoal de casa ter noção, qual que é a altura, quantos metros tem uma super onda, uma onda gigantesca que você surfa? Aí depende, né? Porque vai da... No Brasil, a gente tem ondas assim grandes de 3 a 10 metros, e em Nazaré quebrou todos os limites, aí as ondas gigantes lá são de 10 a 30 metros. E qual que foi a onda mais alta que você caiu e falou, nossa, essa aqui foi o recorde que te deu o caldo maior? Então, depois desse caldo aí, eu demorei muito tempo para tomar um outro caldo assim, de falar, cara, achei que eu ia morrer. Então, esse ano foi um ano que eu estava muito convicto que eu queria ganhar, trazer de volta o título para o Brasil, trazer de volta o título para minha dupla, que é para eu e o Scooby junto. E a gente queria muito ser campeão mundial de novo, porque ano passado eu estava lesionado, o Scooby não estava tão bem, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, a gente ficou em segundo no campeonato. E a gente, Isso que não estava tão bem, foi segundo. É, então... A gente tava mais ou menos. Tá mais ou menos, foi segundo, tipo Senna assim, né? É. Quando vai mal, fica em É segundo. porque todas as vezes que eu competi em Nazaré, eu ganhei. Então aquele foi o primeiro ano que eu perdi. Então foi muito difícil pra mim. Eu passei um ano assim, meio que remoendo Sim. aquilo e focado em treinar 100% para ganhar de novo esse evento. Então quando eu cheguei nesse evento, eu tava muito pronto, muito convicto do que eu queria. E eu tinha muita conexão com o meu parceiro, que era o Scooby. E aí eu falei pra ele, Scooby, se vier a maior onda, irmão, fico todo arrepiado, me joga nela que eu vou fazer, meu irmão, o 10. Pode me jogar. E ela veio. Tinha 1 minuto de bateria. O campeonato começou. Primeira onda do evento. Scooby me lançou na onda, eu comecei a descer a onda. Eu falei, cara, é a onda da minha vida. É o 10 da minha vida. Quando eu comecei a descer a onda, que eu olhei pra baixo, falei, meu Deus, tá muito grande esse negócio. Aí essa onda tinha em torno dos 70, 78 pés ali. Que dá em Isso metros dá isso? De 20 a 20 e poucos metros ali. 20 a 20 e poucos metros é um prédio de 7 andares. Aí, É eu um acho prédio de 6 andares ali. É alto, É bem grande. E aí, quando eu tava fazendo a onda, que eu cheguei na base, eu tava tão emocionado vivendo aquele momento
que eu não olhei para frente, tinha um bump. O bump é o quê? Um quebra-mola. É uma ondulação que tá vindo na direção oposta do que eu tô indo. Então, quando eu bati naquele bump, foi tipo assim, saí voando. Aí, quando eu saí voando, que eu vi aquilo acontecendo, eu falei, não tô acreditando que isso... Qual que é a velocidade que você estima que você estava nesse momento que você bateu? Quando o Scooby me lançou na onda, ele me lançou a 70 por hora. E eu fui descendo a ladeira, aí eu já não sei mais como é que eu tava, tá ligado? Lá embaixo... eu Com acho que eu já certeza tava acima de 80. 70, uns 80. Nossa. Lá embaixo eu tava muito rápido. E quando eu bati nessa onda, eu voei muito. Eu consegui voltar ainda pra onda. Quando eu consegui voltar, minha quilha perdeu o contato na água. É como se perdesse a tração ali, sabe, o 4x4. Não tinha um 4x4. Aquaplanou, né, no Ficou, carro. meu irmão, aquaplanando, a minha prancha ficou assim. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Quando eu olhei pra E cima... você ali em pé ainda, né? Vou mandar o vídeo pro Não Vanderlei caiu botar ainda. no vídeo aí. Nós vamos colocar esse eu em vídeo, pé pessoal. ainda, É, não tá? caiu ainda, Eu não? não tinha caído ainda. Quando eu olhei pra cima, que eu comecei a cair, eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo agora. Aí foi o primeiro minuto da bateria, foi o pior caldo da minha vida. Foram, assim, os 30 segundos Agora esse mais... ano? Esse ano, em dezembro, ano passado. Foi os 30 segundos mais agoniantes da minha vida, que realmente... Eu vi que eu tava preparado. Eu não me sentia assim, eu vou morrer, porque eu não tava com falta de ar, eu não tava, assim... no extremo do meu preparo. Mas, aonde eu fui parar, eu tava no abismo do oceano ali, eu tava tipo a 10 metros de profundidade, embaixo de uma onda gigante, com uma pressão assim muito grande, e aí entra a hora do meu airbag, né? Quando eu puxei o airbag, assim, que é o meu colete inflável, esse colete inflável, ele tem cilindros de CO2, quando eu puxo ele, é igual o colete do avião. Quando eu puxo ele, ele infla, dentro da minha roupa de borracha eu subo, eu atravesso aquela massa d'água. Quando eu puxei o colete inflável, pra tu ver, eu tava tão fundo que o colete não encheu. A pressão espremeu ele pra dentro, eu senti meu pulmão indo pra dentro assim. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí eu puxei o outro cilindro, porque eu tenho 4 chances. Quando eu puxei 2 cilindros, eram 50 ml de gás carbônico ali dentro, meu colete expandiu de uma forma que tava me impressionando. E aí eu consegui varar aquela onda e cheguei lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, passou. Mas aquele momento ali, a palavra que eu boto na minha cabeça é relaxa, você tá preparado para isso. Não pode ficar nervoso. Não pode ficar nervoso, porque o pânico te mata. O pânico, ele consome seu oxigênio, ele consome a sua energia e ele não deixa você raciocinar. Porque quando eu subi, que eu me dei conta que eu tinha passado, cara, quando eu passo por um perrengue desse, eu me sinto um super-homem. E quando eu subi, que eu olhei assim, cara, tô bem, tô vivo. Não tinha jet ski. E eu olhei pra trás, a pedra tava aqui. Eu falei, nossa, agora eu vou varar essas pedras e vou parar do outro lado. E aí veio já o jet ski, graças a Deus me pegou assim 1 centímetro antes da pedra, me tirou do mar, me tirou dali daquela zona do agrião ali, que é a zona de impacto, e já me levou lá pra fora, graças a Deus eu consegui me recompor e foi o pior caldo da minha vida. Vai estar passando, o pior caldo da vida dele, vai estar passando aqui as imagens, eu vou colocar aqui no nosso podcast para vocês verem. Só que agora, já que a gente está falando de caldo, falando de dificuldade, eu sei que você já era reconhecido, já era famoso, mas no último ano agora a sua imagem foi parar no mundo inteiro, né? Mas foi um reconhecimento não pela sua vitória de medalha, não por mais uma conquista, mas sim por uma vitória muito maior, que essa vitória é uma vitória de salvamento de uma vida, né? Que vale muito mais que qualquer medalha, né? Você salvar uma vida de um amigo, de qualquer pessoa. E você salvou uma vida esse ano, ficou reconhecido por isso, sua imagem rodou o mundo inteiro. Mas eu acredito que poucas pessoas saibam do detalhe dessa história. Eu queria que você contasse agora o detalhe dessa história, como que aconteceu lá em Nazaré o salvamento do seu coach, a pessoa que te treinou, que fez tudo para você, que foi a pessoa que te preparou e você foi tão bem preparado que você salvou ele. Cara, realmente, assim, foi Deus ali naquele momento. Carlos Burle é o meu coach, ele é bicampeão mundial de ondas gigantes, ele é o primeiro campeão mundial do Brasil de ondas gigantes, ele foi o cara que me passou toda essa experiência que eu tenho, tudo que eu sei dentro d'água, junto com o Marcos Monteiro, mas ele foi o cara que me lapidou. Ele pegou um diamante bruto que já estava guardado. Eu já estava trabalhando em Campo Grande, lá no negócio do meu pai. Ele falou, cara, eu vou te levar em Nazaré e eu vou abrir essas portas para você. Ele me ensinou tudo que eu sei. Quando eu cheguei lá, assim, voando para frente agora, anos na frente agora, esse ano, quando ele chegou lá, ele tá com 57 anos, ele quer surfar igual se ele tivesse 30 anos ainda, ele tem o surf no pé, só que tem um processo ali, né, tem tudo,
assim, tem um respeito pelo mar. Ele já tinha pego 2 ondas muito boas e nessa onda ele falou, cara, eu quero uma onda gigante. Eu quero a maior que vier. Eu falei, tá bom, mestre, vou te botar na onda boa. Por favor, só faz a onda. Eu só pedi pra ele fazer a onda. Quando eu joguei ele na onda, ele começou a descer reto, ele não conseguiu virar a prancha pro lado certo da onda, ele foi reto direto, a onda engoliu ele. Era uma onda gigantesca. E nesse momento, assim, meu coração bateu forte, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso aconteceu com o meu mestre, eu preciso resgatar ele. Você viu acontecendo? Eu vi acontecendo tudo, tava ali, ele tava embaixo da onda, eu tava vendo, eu falei, agora eu vou pra de trás pra buscar ele. Quando eu fui pra de trás, veio uma série gigantesca, eu não conseguia chegar nele nunca com jet ski. O jet ski muito forte, 325 cavalos, anda de 0 a 100 em 5 segundos, e eu não conseguia invadir a espuma pra pegar ele. Então, naquele momento eu sabia que eu tinha que botar tudo o que eu tinha em prova ali. Eu esperei o melhor momento pra vir até ele. Quando eu cheguei nele, que eu olhei pra ele, eu sabia que ele não tava bem. Eu já vi ele branco, já vi ele mais bem mole assim, e eu sabia que ali era o momento que eu tinha que botar tudo que ele me ensinou à prova. Ali era o momento que eu tinha que fazer o resgate. Cara, é um momento que era um momento decisivo ali pra mim, sabe? Eu não podia nunca deixar aquilo acontecer com ele. Ele era o meu mestre, ele era o meu coach, ele foi o cara que me colocou nesse mundo e hoje eu tenho essa carreira que eu tenho graças a ele, porque senão eu estaria em Campo Grande trabalhando com meu pai ainda. E nesse momento, graças a Deus, ele conseguiu deixar eu salvar ele. Infelizmente eu peguei ele, botei em cima do jet ski, só que ele estava sem força, ele não conseguiu segurar em mim. Quando eu acelerei o jet ski, ele foi caindo, eu falei, não posso perder ele de novo. Aí eu abandonei a moto, abandonei o jet ski, pulei na água, fiquei com ele. E no meio do caldo a gente se perdeu. Você abandonou o jet ski e ficou com ele na água. Você tipo, colocou a sua vida em risco para salvar ele. da minha vida ali não tava valendo de nada, eu queria salvar a vida dele, porque realmente ali eu só queria poder voltar para casa com ele bem. Quantas pessoas fariam isso? Quantas pessoas colocariam a sua vida em risco para salvar? Cara, a minha vida é graças a ele. A minha vida só aconteceu. Hoje em dia eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa. Isso tudo porque ele botou a mão em mim, lapidou um diamante assim e falou, cara, esse é o caminho. Vai aqui que vai dar certo. Conta para mim um pouco da emoção e das palavras, das primeiras palavras que ele conseguiu falar para você depois que ele viu que ele foi salvo. Cara, foi muito bizarro, porque quando ele caiu, eu tive que abandonar o jet. Fui pro fundo, levantei. Quando eu levantei, eu tinha perdido ele, tava assim, a 5 metros de mim. Eu nem olhei pra trás, nem olhei pra onde, não tava nem aí pra onde, nem aí pro jet ski, eu só fui nadando em direção a ele. Já peguei ele, levantei ele, falei, Burle, você tá bem? Ele, agora eu tô. Agora eu tô, porque ele viu que eu tava comigo, eu tava com ele e falou, tá tudo certo. Quando ele respondeu, eu falei, tá falando e não tá tão morto. Tá tranquilo. Não tá tão morto. Só que ele Tá já tava falando, não tá branco tão e a morto. boca muito roxa. E assim, eu já tava com medo dele ter engolido água. E aí eu puxei o colete dele mais uma vez, deixei ele inflado gigante. Ele tava com o colete que Ele você tava com o usa, mesmo tá. colete que eu, que é o salvador das nossas vidas. Não existe surf de ondas grandes em Nazaré sem esse colete, porque ele é o que te tira debaixo do volume de água. Se não for um colete grande, com muita flutuação, esquece, não tem ser humano que sobreviva ali. E ali, ele olhou pra mim e falou... Ele viu nos meus olhos que quando eu peguei ele desmaiou já. Ali ele apagou. Que ele falou, ele me respondeu e ali ele apagou. Ele não apagou 100%, mas ele desligou. Ele falou, tô com o Lucas e tá tudo certo. Aí tirei ele da água, graças a Deus meu time já veio com o 2º jet ski, o 3º jet ski, me resgataram, me jogaram na areia com ele. A gente teve que tirar ele carregado porque ele já tava mole, muito cansado. E pô, ele é um cara leve. Eu supostamente carrego ele mole no ombro. Naquele momento ele tava com tanta água dentro da roupa de borracha, de repente dentro dele, que ele já tava, meu irmão, pesado. E aí a gente tirou ele da água, conseguiu arrastar ele pra cima, e isso já vem ambulância, já vem um salva-vidas, carro dos salva-vidas, todo mundo ali tem uma estrutura em Nazaré para fazer isso acontecer. A gente saiu da água com ele, graças a Deus, vivo. Aí começou o perrengue de meio que fazer ele ficar acordado, fazer ele voltar a respirar 100%, o colete estava apertando muito ele, abre John, tal. A filha dele estava assistindo tudo do Cliff, ela veio correndo. Então foi tipo uma junção de fatores assim, mas graças a Deus ele foi um cara que me deixou preparado para isso. Eu acho que, assim, tudo que ele me ensinou foi para esse exato momento.
Parabéns, parabéns, é uma história emocionante e que dá exemplo, né? Dá E exemplo ele- para todo mundo. Quando ele voltou ali, ele olhou pra mim, ele falou só assim: a única coisa, ele é muito bom, cara. A única coisa que eu não gostei foi que eu tomei um caldo na areia. Porque de resto, ele falou, cara, eu sabia que você ia me pegar. Matheus, todo mundo tem suas histórias, todo mundo tem histórias boas, ruins. Eu queria saber, depois que você começou a Elétrica BR, a gente sabe que os haters incomodam muito. Vixe, Haters às vezes tira a gente do sério. cheira. E eu queria saber assim, qual que foi o pior momento dessa tua entrada na rede social, onde você falou assim, cara, me dá vontade de desistir, sabe? Tipo, não sei se é para mim. E depois, como que você conseguiu reverter isso para chegar nesse momento de glória que você está aqui agora na China, tua quinta viagem para a China já, Em 2 anos. em 2 anos, né, um cara reconhecido por todas as marcas nacionalmente, falando sobre carros elétricos. Mas como é que foi esse momento? Porque é importante para as pessoas saberem que não é tudo flor, né? E que tem momentos difíceis. Então, fala para nós um pouquinho sobre isso. Você sabe que tem algo nisso legal, porque eu tenho um amigo meu, que é o Guilherme, que ele é muito próximo, e uma vez eu liguei para ele para reclamar de uma situação, e ele falou assim, você ainda vai passar por isso mais umas 5 vezes, mas vai passar, e você vai conseguir. E eu na época eu vi aquilo lá e falei, o que ele tá querendo dizer, né? Por quê? Porque depois de todo esse processo que eu contei de eu entrar no negócio e focar nisso, eu estava trabalhando, estava gravando vídeo, estava fazendo conteúdo, fazendo publicidades, marketing, coisas relacionadas, mas a coisa não tinha dado certo. Eu não tinha um parceiro de carregador que conseguisse ser um apoiador, eu não tinha um parceiro de concessionário, não tinha, assim, sabe, você tem audiência, a coisa tá indo, mas você ainda tá naquela barreira e daí você tem já haters, você já tem pessoas a favor, contra, como você também ainda não deu certo, teus amigos também não acham você, vamos dizer assim, teus amigos não, mas as pessoas próximas também ainda não estão naquela fase que falam, puta, o cara fez um projeto legal, estão naquela fase, será que o cara vai, né? Será que a coisa vai pra frente? E eu lembro que, passado alguns meses do ano em que eu deixei de trabalhar carteira assinada, eu tive uma feira de salão do veículo elétrico em 22 em setembro, e lá naquela feira eu fui gravar, né, caminhão elétrico, carro elétrico, ônibus elétrico, na raça mesmo, eu, telefone, e assim, é um momento que as coisas eram complicadas do ponto de vista assim, sozinho, não conhecia ninguém, pegava um Uber para ir lá, e daí gravava, e também não tinha retorno financeiro, e daí fiz um negócio com um parceiro, mas o parceiro também não era tão legal, era uma coisa pontual, e assim, e daí depois eu lembro que eu tava voltando, eu falei, puxa, será que eu vou falar de carro mesmo? Será que isso aqui é legal? Porque é difícil, né? Não tem uma estabilidade, eu não tenho uma solidez, eu não sei se isso é para mim, esse negócio de gravar story, de gravar vídeo, de criar o conteúdo. E eu lembro que entra essa história do amigo, que eu falei, cara, mas que incerteza, né? Será que esse é o caminho? Será que é correto? Será que... E aquela coisa, quando a gente fala de carro, você fica naquela, putz, será que eu não vou só ficar fazendo review de carro? E eu, daí, será que isso é legal? Será que isso é bacana? Será que isso é uma coisa boa? Será que isso é bonito, né? Sabe aquela coisa assim, você começa, dúvidas, assim, você como mesmo começa a se autoquestionar, você fala, tá, agora eu faço isso. Será que eu gosto de fazer isso? Será que eu tô certo? Será que não era melhor ter sido advogado? Sabe assim, aquele momento que você fala, meu Deus, eu não tenho certeza disso. Eu acho que essa é a questão. Não tinha certezas. E foi quando um amigo meu falou, não, mas, cara, você começou, agora que você tá acreditando nisso, você não vai se encontrar do dia pra noite, você não vai ter aquela certeza de que essa é a rota já. E daí eu lembro que no dia seguinte, eu acabei fazendo um negócio com um parceiro meu de longa data já, que até é a Greenvid Carregadores. E eles falaram, não, a gente adora teu conteúdo, vamos fazer um contrato de 1 ano, você vai ser nosso embaixador, e daí a gente começa a falar disso. E eu lembro que ali eu falei, no dia seguinte, né, assim, no dia seguinte de eu ter tanta dúvida e incerteza, me apareceu uma solidez da coisa caminhar. Parece um recado, né? É por aí, sabe? Muito diferente da história do Fera, eu não tenho histórias tão, assim, né, complexas de vida, até relacionada à família e tudo, mas eu lembro que a coisa tava bem, você tinha 50, 60 mil seguidores, mas ainda o negócio não tava indo, não encaixava, não tinha como se manter o negócio, não tinha consistência, eu também não tinha certeza. E daí a coisa começou a ganhar corpo, começou a ganhar forma,
na sequência, e aí foi. Então eu acho que é muito complicada essa barreira de quando você sente que é aquilo. Quando você entende que você... Eu digo que é como um negócio, porque a gente fala negócio online, mas como você abriu uma loja. Aí você começou a vender, você fez as primeiras vendas, você comprou o teu estoque, a coisa vai, mas você demora para entender, como eu entendo, como você entende hoje, que você fala assim, não, eu faço isso, e eu gosto disso, eu estou convicto, eu gosto, e eu sempre gostei, e essa é a minha profissão, é por isso que eu sou reconhecido, e não é fácil. Teve dificuldade? Não é fácil você entender assim, Sim. Porque é como eu sempre, e depois disso eu sempre disse que a vida é um rio, né? Que a água vai descendo, e daí ela vai encontrando o seu caminho, e daí num belo dia você vê, e nada disso, hoje falando de carro elétrico híbrido, parece que você enxergou o óbvio. Mas nessa época não tinha carro que as pessoas pudessem comprar, não tinha volume de vendas, não tinha perspectiva de GWM. Ainda tinha um monte de hater dizendo que ia morrer. Gente dizendo contra, dizendo que vai pegar fogo. A Tesla não está no Brasil, então você está lutando num negócio que você fala assim, meu, será que eu não sou um lunático? Eu tô aqui. Mas deu certo, né? Mas aí que tá. E daí depois disso, passou 6, 7 meses, as marcas chinesas começaram a realmente fazer barulho. E você falou muito da GWM, que a GWM lançou um carro competitivo, eletrificado, e a gente olhou e falou, a coisa vai. Mas é uma coisa assim, nada planejado. Antes de fazer uma pergunta pro Fera, eu quero tomar aqui minha água da GWM. A nossa patrocinadora do podcast. oficial do nosso podcast, que inclusive está fazendo muito sucesso e revolucionando o agronegócio brasileiro, viu? Trazendo grandes soluções. Fera, de hater você entende. Nossa! Será? Gente, o Fera foi o cara que quando começou os eletrificados no Brasil, foi o cara que peitou o Brasil inteiro. Ele foi a voz do carro elétrico, o primeiro a puxar a fila. E o que esse cara apanhou, meu Deus do céu, quero saber como que você fez para lidar com esse tanto de hater, com essas pessoas te incomodando na rede social. Como que você Que bom que elas pararam, né? Que bom que elas pararam. Meu amigo, você é seu único remando. Deus deu um dom, assim, sabe, Vanderlei? Ele deu um dom para mim, que é olhar para as coisas e falar, como eu olhava para o Madeirite, falava que ia dar certo, como eu olhava para o Matheus, falava que ia dar certo. Eu vou num shopping, eu tenho uma leitura de que loja vai fechar e que loja que vai dar certo. Eu tenho essa leitura, eu consigo enxergar isso. Eu consigo ser comercial. Os comerciais que eu faço, eu que procuro a marca e falo assim, cara, eu sei vender aqui. Deixa eu vender esse carro, que esse carro vai ser sucesso. Então, quando veio um Volvo elétrico, eu sempre quis ter um carro elétrico, eu ia comprar um Tesla. Era o que vendia. E aí eu falei, cara, o primeiro carro com acessibilidade elétrica, com alto desempenho, que eu sempre gostei eu tinha Camaro, eu tinha uns carros assim, que anda rápido. Eu falei, caraca, vou comprar um Volvo elétrico, daqueles punch. E aí, cara, eu me perguntei assim, será que vai dar certo? Cara, 3.300 e poucas pessoas preencheram um link de compra do carro. Com a live que eu fiz pegando meu carro. Eu falei, era o que a marca ia vender o ano inteiro. Eu dei de link de compra. Eu falei, caraca, bombou. E aí a gente a marca mudou o modelo em 5 meses. Ela alterou, fez um facelift. O carro era lançamento em dezembro e fez um facelift em maio. Eu falei, cara, vou ter que comprar alguma coisa. Que o pessoal falou, vende o carro, porque senão você vai perder dinheiro. E aí eu peguei o carro chinês, Vanderlei. E aí o que eu fiz? Eu sempre gostei de Hilux SW4, que era o único carro que me aguentava. Você é do campo, você sabe. Sim. Eu passava por buraco. Eu fiquei 2 anos alugando carro, um carro diferente das locadoras. Eu tinha um contratinho que eu fazia a locação, e a maioria dos carros, com o uso que eu fazia de uma semana, apresentava algum tipo de ruído, que era um uso severo, brabo, que eu fazia de propósito para poder ver os carros que aguentavam. Eu vi que começou a aguentar. Eu tinha ido em 2012 na China, não tinha carro chinês na China. Eu falei, agora tem, é líder, só tem carro chinês no top 10, então eu comprei. Cara, saí falando para todo mundo, meu, olha o carro, é top, é isso, é aquilo. E todo mundo foi me batendo, igual você falou.
E aí, cara, nós fizemos uma marca de carro. Uma marca. Uma marca. Tá, eu não sou soberbo, pelo contrário, eu sou mais um. Mas o que eu ouço é que, cara, eu conheci por causa de você e a marca foi por causa de você. Ofereci para a GWM, quando a GWM lançou os carros do Brasil, eu falei, cara, eu acredito em vocês. E aí a gente foi se envolvendo com montadora. Mas aí lançou um carro, que é a sua pergunta dos haters. As marcas chinesas vieram revolucionando o mercado, baixou o preço de tudo quanto é carro e veio um que seria o carro elétrico mais barato do Brasil. E criou-se muita expectativa. Eu fui convidado a um jantar, a um almoço, perdão, e aí eu fui convidado a um almoço para falar sobre aquele carro. O que você acha do valor tal? Falei, ó, gente, tá todo mundo esperando outro valor. E aí lançou o carro no preço, e eu falei, se lançar acima de 100 mil, vai dar um reboliço danado. Porque eu penso, vocês são os revolucionários do negócio. Vocês estão revolucionando a indústria. Meu amigo, quando lançou o carro... De quem que era a culpa? A culpa era do Fera. Era do Fera. O Fera... O Fera. Meu irmão, veio uma chuva. Você falou, eu não falei nada, eu não falei o preço do carro, eu não falei nada, eu falei até, olha, a imprensa tá falando, mas eu acho que não vai ser isso não. Meu amigo, o que eu fiz? Eu fiz uma propaganda para Caoa Sherry de graça, uma propaganda assim, que seria um punch. Eu fiz de graça do Tigo 7X só para sair da onda gigante do Lucas, que caiu tudo em cima de mim. E respirar um pouco. Cara, eu tomei muito. Eu sou grato também a essa marca, assim, sou muito grato porque através dela a gente teve um reconhecimento muito grande, foi uma via de mão dupla. Mas, Luca, mas Vanderlei, eu gosto de me envolver. Sim. Eu não gostava de dar beijo na boca, eu gostava de namorar. Eu gosto de me envolver, eu gosto de acreditar. Eu acho que relacionamento, se a gente virou amigo agora, acho que você tem que contar comigo e eu tenho que contar com você. As coisas, quando tem consistência, são assim. Mas marcas não querem consistência. Marcas querem pegar você enquanto você está dando resultado. Dando resultado, não. Enquanto você serve. Depois que eu virei nadador, depois que eu virei surfista profissional, ele é contra. O Lucas tem vários patrocinadores. Aí veio um outro melhor que ele, mas ele é o Lucas. E ele representa ali. Não, veio outro. Tchau, Lucas. Nunca te vi. E dá pra ver na tua história que você é essa pessoa que compra a briga, porque eu te sigo há muito tempo e você é um cara que você defendia o posicionamento da marca que você estava trabalhando com unhas e dentes a ponto de ser stalkeado, de ter haters na internet te batendo, e você era aquele para-choque, você era a linha de frente. Você sabe quantos trabalhos eu fiz para o marketing da empresa? Quanto? A gente começou a ter carro em 2022 até agora. Quantos trabalhos para o marketing? Quantos? Ir à fábrica. Imagina. Aí falta uma relação, né? Então, assim, hoje o que a gente procura? Por que eu estou aqui na China? É desgastante vir para a China. É desgastante muita coisa, mas o que a gente vê hoje? Que tem que ter consistência. E a gente está aqui na fábrica da GWM, aqui acontece tudo ao vivo. Pode ser que quem esteja aí agora vendo o podcast escuta alguns barulhos. Mas por quê, pessoal? Porque aqui na fábrica está acontecendo agora, do lado ali, uma expedição de mais de 50 pessoas ali. Então, você vai ouvir algum barulho. O mundo inteiro passa aqui. Dentro da fábrica. Aqui é a realidade nua e crua. Tudo acontece aqui. É o real. São todos os países aqui dentro. É o real. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe uma marca de carro. Tá? Existem várias marcas de carro, porque cada gosto é diferente. Então não adianta você ser de uma marca. Né? Você pode ter um nicho de mercado que vai seguir aquela marca. Mas eu acho que marca você não vai me ver falando mal de carro, porque às vezes um carro que é ruim para mim, eu sei que é bom para outra pessoa. Então eu acho que a vida ela é um conglomerado, mas eu acho que reconhecimento. Eu acho que hoje eu conversei com a fábrica que a gente está aqui representado, eu falei, não esqueçam da importância do Lucas, que traz um ar, cara, tão sofisticado, velho.
porque tua simplicidade representa muito. E eu acho que a gente, como interlocutor, e o que eu acho que é o meu papel hoje? É pegar um cara como o Lucas e a gente tirar um proveito, porque ele se apaixonou pelo carro. Sim. Então a gente consegue tirar um proveito porque, cara, eu conversei com Eu ele. sou consumidor, eu sou cliente, eu sou Falei, Lucas, apaixonado. como é que é pelo descer um jet ski na marina? Às vezes a marina tá ruim, a gente vê um monte de Sim. vídeo na internet do carro tentando subir e não vai, não no tanque dele. carro. Não. Então, assim, aproveitar isso. Então, eu acho que, eu falei para a marca, né? A gente precisa relacionar, a gente precisa formar uma família. Você pode ter uma família com um tio, um primo, você pode ter, tá? Isso é saudável, porque às vezes você não ocupa todos os nichos de pessoas que querem carro. Você tem um habitat ali daqueles carros, celeiro, tem esse celeiro aqui e eu estou abraçando uma causa. Mas eu acho que reconhecimento de mão dupla é sempre algo que a gente tem que ter gratidão. Eu sou grato, sempre fui grato a todos os meus patrocinadores, todas as pessoas que acreditaram em mim, e é por isso que a gente está aqui, né? Tem aquele ditado, né? Quem não honra o seu passado não merece o futuro, e você honra seu passado. Agora, assim, nós estamos aqui na fábrica da GWM, nós já estamos em 5, 6 dias já de viagem, vimos muitas coisas boas, tecnológicas, que estão chegando para o Brasil, né? O brasileiro não tem nem noção deste momento, de todas as novidades que está chegando desta fábrica da GWM. E o Lucas Chumbo, nosso surfista pentacampeão, ele tem um Tank 300, né? Um carro Hi4T, híbrido elétrico, que é uma revolução, para o off-road, para quem gosta de carro, para duna, para lama, para terra, para fazenda, né? Porque antigamente no Brasil o carro de off-road era diesel, né? E daí chega a GWM com um carro a gasolina 2.0 elétrico, né? Híbrido, né? Com 394 cavalos de potência, um 0 a 100 em 6.8 segundos. Que serve para tudo! E não é só off-road, né? Serve para tudo. Ele na cidade, ele é um conforto. Eu queria saber, Matheus Lucas, que gosta de andar rápido. E é um canhãozinho também, né? Isso é legal. Isso é legal. Lucas, fala para mim Que gosta de esportividade, né, Matheus? a experiência A gente gosta de andar sua. rápido também. O cara foi sincero, Pô. né, cara? É isso aí, cara. Que quarteto, que quarteto. fantástico, cara. Fala para nós agora, Lucas, da tua experiência, quantos meses que você está com o Tank 300, qual que foi a quilometragem que você já percorreu para mostrar essa experiência sua com o carro, e o que você sentiu com toda essa quilometragem que você percorreu esse tempo até agora? Deu a volta ao mundo. Cara, eu já tô com esse carro há 9 meses, eu acho, quase um ano já com esse carro. Foram mais de 20 mil km já rodado nesse carro. Realmente, eu tô apaixonado. Eu já falei pra GWM, é o melhor carro que eu já andei na minha vida, porque ele responde muito bem na cidade, ele responde muito bem no off-road, e ele me deixa com uma tranquilidade e um conforto que é, cara, não tem igual, assim. Eu poder colocar meu jet ski com segurança na água e saber que se der ruim no meu jet ski, eu vou entrar com o meu carro na areia até onde eu precisar, para tirar o meu jet ski da areia, para botar onde eu preciso, cara, isso aí é o maior conforto que eu posso ter. E além de tudo, cara, o Tank 300 ele se tornou assim meu maior parceiro, porque quando eu viajo agora, minha mulher dá graças a Deus, porque ela vai poder usar o meu carro. Ela abandonou o carro dela, ela não quer mais andar no carro dela, e o negócio dela é andar no meu carro agora. Então, pra tu ver, é um carro pra mim, pro off-road, é um carro pra minha mulher, que anda na estrada, anda na cidade, anda na estrada, anda com as crianças. O carro não balança, é um carro alto e o carro não balança, ele tem uma estabilidade muito boa. Então, realmente foi um carro dos sonhos, um carro que eu sempre sonhei. O Vande tem um agora também. Sim. Já tá testando ele, já tá apaixonado pelo carro, Sim. eu acho que sim. E com certeza, assim, foi um carro que, cara, virou meu melhor amigo. Ele é meu parceiro para todo momento. Ele é tipo meu time que fica comigo em Nazaré. Ele tá ali pronto pro resgate para qualquer momento. Eu falo que o Tank 300 tem algo peculiar nele, que é o seguinte, ele consegue unir o tesão com o custo-benefício. E poucas coisas unem o tesão com o custo-benefício. E com economia, né? E com A economia. economia é... Não é que um carro desse ia ser barato de andar. E quando fala em off-road, a gente pensa que o off-road está muito distante de você. Cara, off-road é qualquer rua esburacada que você passa sem estar nem aí. Que é o meu caso. Sim. Eu dificilmente tenho tempo
Vou a alguns lugares inóspitos várias vezes, mas o meu dia a dia, basicamente, é muito cidade. Mas, cara, as ruas que eu passo, cara, não passa ninguém na minha rua, mas tem uns 10 quebra-molas. Com tanque eu passo, quebra-mola para reduzir velocidade. Mas Acelera a vida. Mas também 10 não dá, velho. Tem como, né? Agiliza a vida. Ô Matheus, aqui na China nós vimos que tem 3 tecnologias de híbrido da GWM, que é a Hi4, Hi4T e Hi4Z. São 3 tecnologias que existem no mercado hoje em dia para carros e SUVs híbridos. Eu queria que você, com a tua experiência, falasse um pouco para quem está em casa, para eles entenderem o que é a tecnologia Hi4, o que é a Hi4T e o que é a Hi4Z. Boa, Vanderlei. Eu acho que assim, vocês falaram muito do tanque, eu acho que o principal ganho que a gente tem com um carro como esse hoje é que você tem um carro que é, vamos dizer assim, grande, é quadradão, é um carro que tradicionalmente gastaria muito para andar. Assim, se você pegar um carro 6 cilindros, outro 8 cilindros, esses carros não existiam como uma proposta econômica. E hoje você pode carregar esse carro em casa e andar com ele no modo elétrico. Então, é lógico que o motor a gasolina pode carregar a bateria, você na estrada, quando a bateria acaba, gasta mais combustível, mas você tem uma entrega de produto de concepção inimaginável. E eu acho que é aí que começa essa ideia de plataforma em que a marca se encaixa bem, porque a GWM hoje, de tudo que a gente conhece, é uma das pouquíssimas que tem esse foco em off-road como ela tem, e que tem essas tecnologias que tanto diferenciam ela, e é por isso que aqui na China, que é um mercado gigante, o tanque virou um carro super importante. Mas vamos lá, o que eu acho legal? São 3 plataformas, o tanque usa o Hi4T, que o que é disruptivo? Eles colocaram o off-road num carro com conexão entre o eixo dianteiro e traseiro mecânica, então você tem o que você já está acostumado para um fora de estrada, só que o motor elétrico vai dentro da transmissão. Então você empurrou o carro, deu um empurrão ali com o motor elétrico, que garante um modo elétrico, que garante uma economia, mas sem o carro ficar sem tração em nenhuma hipótese. Então, com bateria, sem bateria, é um carro com tração. Para quem é do agronegócio, o tanque ele tem um cardan. Ele tem o cardan, porque o povo do agro sabe assim, é o cardan, né? Ele tem o Ele cardan. tem o motor E é grande. Ele tem um motor mecânico, um motor elétrico acoplado e depois tem um cardan que vai tacar essa força lá para a roda de trás para o 4x4. É isso. E por que isso é diferencial? Porque se você pegar o Haval, ele é Hi4, ele não tem o cardan. Por que ele não tem o cardan? Porque ele é focado no uso mais urbano, uso mais estrada, e ele é mais perto de um veículo elétrico com um motor elétrico direto no próprio eixo, e que isso até consegue ser mais econômico, e é por isso que ele não tem o cardan. Então é uma proposta distinta. E o que a gente está vendo aqui na China? Que agora eles têm também o Hi4Z. O que é o Hi4Z? Ele agrega mais ou menos um pouco dos dois e entrega um off-road mais suave que o do tanque. O tanque ainda é mais bruto, o Hi4T ainda é mais bruto com o cardan, mas ele já consegue melhorar essa experiência. E como é que ele faz isso? Se o Haval tem um motor elétrico na frente, outro atrás, esse motor elétrico do Haval tem uma transmissão que acopla com o motor a transmissão, a combustão. Se o tanque tem um motor elétrico dentro da transmissão e o contato com o solo é de maneira mecânica, o Hi4Z ele tem igual o Haval, motor elétrico na frente, com também sistema de transmissão, mas ele tem um motor elétrico atrás, sem o cardan, só que aí no motor elétrico traseiro eles colocaram marchas, então você consegue ter uma reduzida melhor mesmo sem o cardan, e você também tem uma transmissão mais robusta. Então qual que é o meio do caminho? Hi4, urbano estrada. Hi4T, off-road mais pesado, que tem o blocante, tem o contato mecânico. Hi4Z, um off-road mais suave. Então ele consegue unir as tecnologias. E o que é legal disso na minha vida, e é por isso que eu falo de eletrificação, as possibilidades que a eletrificação traz. Você pode colocar um motor na transmissão, você pode pôr um motor na frente, pode botar um motor atrás, dependendo do carro, você pode botar até mais motores. Então você tem possibilidades que não eram possíveis e com carros que você consegue até rodar elétrico mais barato. E daí nós temos também o 100% elétrico, né? 100% elétrico, tá? GWM a linha hora, em que o 100% elétrico basicamente consiste num Haval, só que sem um motor a gasolina para carregar a bateria. Sim. Porque o Haval já tem um motor elétrico no eixo, que um Hora também tem a bateria do Haval é grande, e aí seria o conceito elétrico, só que o que a gente está ganhando com os anos? Esses carros com baterias de mesma capacidade, esse foi um ganho do Hora novo, eles rodam mais.
porque eles conseguem melhorar o consumo. Então, o que a marca como um todo e o mercado está fazendo? Ele está deixando o motor elétrico mais eficiente. Na língua, talvez, que todo mundo entenda, o carro elétrico também está ficando menos gastão, está conseguindo entregar melhor a potência. Então, essa é a concepção. E eu acho que a GWM é muito conectada com isso, para a gente concluir aqui, porque eu lembro quando lançou o Raval no Brasil em 23, que eu já falava de eletrificação, eu já andava, na época a gente tinha até outros modelos, era Fiat 500 elétrico, era Renault Zoe, eram carros até bem nichados. E lembro que lançou o Raval com uma bateria de 34 kWh, eu falei, colocaram a bateria de carro elétrico no híbrido. e muito se questionou, e o mercado mostrou, não, eu gostei disso. E aí eu acho que a possibilidade da eletrificação, a gente tem carros enormes, econômicos, com várias trações. Fera, te cortando um pouquinho, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu quero focar você numa especialidade. Nós falamos aqui dos tipos de tecnologia, RAV4, RAV4T, RAV4Z e elétrico, e você é um cara que é vendedor nato. Você é o cara do comércio, tá? Então eu queria que você explicasse para o povo que está nos assistindo quais que são os modelos de carros que a GWM tem hoje para o mercado e para quem que é esses carros comercialmente falando. Boa. Vamos lá, gente. Primeiro, complementando aqui a explicação sobre as plataformas, para quem é do agro, por exemplo, e quem gosta de caminhonete como eu, quem gosta de carro alto, na RAV4Z, na RAV4T, você tem longarinas, então é chassi e monobloco em cima. Na RAV4 você tem um monobloco, o carro é feito para um monobloco, então é um carro mais urbano. Para quem que é um tanque? Eu acho que muita gente não sabe que pode ter um tanque. Para mim é o seguinte, o tanque é o cara que está vamos falar aqui no português claro, de saco cheio de andar devagar por causa de buraco, que chove, ele não vê o buraco, porque a água está cobrindo o buraco, e cai, dá aquela pancada, pá! O tanque é um carro para você que vai bater e não quer nem saber se vai quebrar. Porque o que a gente fez aqui, eu e Chumbo andamos aqui, meu amigo, nós O andamos. Matheus e o Vanderlei também andaram direitinho. A gente botou os carros para andar, né? O laboratório dos caras é uma região, não é dentro da fábrica, não. O laboratório é uma região montanhosa que os caras... Eu pensei que ia quebrar, né, Lucas? Blau, blau. Então, um carro como o tanque é para qualquer um. Não é só para o agro. É para quem mora na cidade também. Sim. Tá? Então, ponto. Esse carro é para você. Segundo, uma Power, um H9, tá? Eu acho que eles são disruptivos porque o concorrente, por exemplo, de um H9, custa 100 mil a mais. E não tem por que custar 100 mil reais a mais. É um excelente carro. Até tem um. Mas um H9... ele é um carro fantástico, cara. A gente subiu a montanha com ele, como é que foi? Meu, um conforto Brabo. brabo. Então o H9 é para uma família de 7 lugares, uma família que quer um carro 7 lugares, que às vezes tem 2 filhos, mas vai os amigos dos filhos. É um carro para quem precisa de espaço e muito conforto, tá? O pessoal fala, o motor poderia ser mais forte. Cara, ele entrega com a proposta que ele tem com conforto. É suficiente. E outra coisa, uma dica que eu dou para quem for comprar, Vanderlei, usa o pedal shift. Você quer potência? Dá uma reduzida. Trabalha na reduzida que ele vem lindo, lindo. A Power, para mim, é uma picape que ela entrega muito mais e ela é luxuosa por dentro. Sim. Diferente das outras picapes, ela tem um luxo interno. Tá? Eu acho que todo mundo que mora em casa, que está assistindo a gente aqui, e pode ter, nunca pensou em ter, cara, você tem que ter painel solar. Mas eu tenho grana para pagar a luz. Não importa. Tem um prazer na vida que você talvez não conheça, que é não ir mais no posto de gasolina. Você abastecer o seu carro com a luz que você produz no telhado de casa, velho. Ele vai acabar vendendo o carro mesmo, hein? É muito legal. Eu tô olhando aqui, eu falei, opa. Gente, é muito legal. É uma experiência única. Então você tem linha Raval, que faz 170 km de autonomia 100% elétrica, mas é híbrido. Um carro 4x4, para quem viaja muito, Vanderlei, pega estrada e gosta de acelerar, nada melhor que um 4x4, ou melhor, do que um all-wheel drive. Isso. All-wheel drive é o carro com a tração permanente que vai distribuindo a tração conforme a necessidade do piso. Então, a Raval H6 P35 é um show à parte. Tá? Quem pode ter 2 carros, tô com medo de carro elétrico, cara, então pega um híbrido. Agora, eu tenho um carro já, a combustão, a minha mulher tem outro carro em casa, eu quero apostar, quero ver qual é do elétrico. Vá ver, você pode ter.
tem um elétrico pro dia a dia na cidade, pode pegar um Hora, vem um carro extraordinário aí que é o Hora 5. O Hora 5 é um show de carro. Pode apostar que é um carro que vai revolucionar o mercado brasileiro. Pega um elétrico, porque quando a pessoa pega um híbrido, ela, caraca, puxa, eu podia ter comprado um elétrico, eu tenho que abastecer, a autonomia vai durar de um tanque aí 100 km, do Rava ao top, 170, poxa, eu não quero abastecer dia sim, dia não, ou 3 dias, eu quero deixar ele abastecer durante 10 dias, 6 dias, o elétrico é assim. Então, eu acho que, para você que é do agro, no caso aqui do meu amigo Vanderlei, a Power é um excelente carro. A gente viu aqui o que esses carros aguentam e aguenta a lida braba. E eu falo para vocês, um peito aberto, a GWM é a Toyota das chinesas. A responsabilidade que ela tem... E esse cara aqui compra briga. Se faltar peça, se Eu sou o problema, primeiro. Eu pode sou o vir primeiro. que ele, do mesmo jeito que ele briga com os outros, com qualquer coisa errada, ele vai botar o dedo na cara da montadora, velho. Inclusive, eu respondo todos os meus seguidores, principalmente aqueles que têm E o problema. pior é que viajar com ele é assustador nesse aspecto. Porque Principalmente você tá com ele tá ali no comentário, não vou ligar pra esse Meu. cara porque ele tá com problema na região, é impressionante. Meu, esse cara mania. parece, ele é o até parece com o Tasmania de roxinho aqui. Ele responde mesmo. Então, eu queria assumir um compromisso público aqui com a gente. Eu escolhi a GWM. É diferente quando uma marca te escolhe. Eu acho que você tem que escolher a marca também. Então, eu escolhi a marca também. Então, aqui, da mesma maneira que a gente indica um carro, a pessoa fala, tá ganhando dinheiro, escolheu, tá falando. Meu irmão, eu tô dando minha cara a tapa. Eu não tô falando pra você comprar, eu tô dando minha cara a tapa. Se for ruim, você pode vir em cima de mim do jeito que for. Nunca ninguém que me encontra no aeroporto, e todo o Brasil, até fora do Brasil me encontra, nunca ninguém reclamou que comprou um carro errado por causa do que eu falei. Então eu tô falando para você, pode comprar, que não tem erro. É bacana porque, assim, nós somos influenciadores. Influenciadores influenciam para o bem ou para o mal. E a gente decidiu influenciar para o bem. E eu sou muito responsável com isso. Por que que eu leio os comentários e por que que eu defendo os meus seguidores? Porque eu estou influenciando eles a comprar o carro da marca porque eu acredito na marca. Sim. Certo? Então, se eu influenciei eles, eu sou corresponsável por essa influência. Solidário pela Então, aquela porque a gente sabe que um carro é um sonho. Sim. O brasileiro tem muita dificuldade para comprar o seu carro. A gente vê que tem brasileiros que eles demoram 3, 4, 5 gerações de carros para chegar num carro zero. Então, todos têm vontade e sonho de ter um carro. Quando eles estão comprando um carro, para quem tem mais dinheiro, às vezes pode ser um carro. Mas para 95% dos brasileiros é a concretização de um sonho. Não é, Então, é aquela compra, é aquela compra. Às vezes é a única, ou Então, vai ter duas na vida. Então, eu me sinto muito responsável por estar influenciando por essa compra. Por isso que quando mandam mensagem para mim, e todas as empresas podem acontecer erros e todo carro quebra. Agora, a responsabilidade vai em cima de você consertar quando o seu carro quebra em tempo hábil, né? Então, sempre eu respondo e eu defendo, sabe? Defendo. Mas, Lucas, nós andamos aqui nos carros da GWM e nós vimos que existem diferenças dos carros aqui para os carros que estão no Brasil. Exemplo, o tanque que tem aqui é diferente do tanque que está no Brasil. Por que que a gente viu isso? Porque a gente vê que a GWM ela tropicaliza, ela leva para o Brasil, ela muda no Brasil e traz a realidade que precisa do carro lá no Brasil. Ela muda o carro. Exemplo disso é agora o lançamento do tanque híbrido Flex, né, plug-in. O primeiro Flex plug-in do mundo. Muito legal. Então a GWM faz isso, né? Ela adapta, ela faz adaptações para que o carro tenha o melhor desempenho no país. E é exatamente por isso que eu acho que a GWM tem vida longa. Porque ela não leva o carro da China para lá. Não, ela adapta o carro totalmente para o terreno brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia do carro Flex, sabendo que o nosso país é um país do agronegócio e que você tem o tanque. Você acha que essa tecnologia vai ajudar agora o brasileiro? Ela vai trazer um pouco mais de possibilidades agora para quem vai comprar um tanque? Cara, com certeza. O que eu mais penso assim do tanque Hybrid Flex plug-in é que esse carro vai ser o melhor amigo da natureza, vai ser o melhor amigo do meio ambiente. Ele vai ajudar a gente proteger e preservar esse mundo maravilhoso que a gente tem.
Porque o carro vai ser zero emissão. Se você ficar usando ele no etanol e no elétrico, ele vai ser zero emissão. Então isso para mim já foi um sonho. E tá numa família também, como a GWM, que muda, que com certeza tem uma estrutura enorme. A gente veio aqui, a gente foi em mais de 5 sedes da GWM. Os carros são testados em vários locais. Então a gente se sente, sim, pronto para falar que esse carro é muita resistência, é muita durabilidade, é muita tecnologia, porque tudo aqui é muito bem estudado, é muito bem preparado para chegar lá. E esse carro, eu acho que no Brasil agora vai fazer totalmente diferença. Por quê? Além de você não vai precisar mais largar a gasolina lá no tanque e ter aquele problema que de repente a gasolina vai ficar velha. Você pode abastecer com álcool, vai economizar no teu bolso, vai doer muito menos e você pode ficar andando no elétrico ali na cidade. Sim. Pensa comigo, muito se falam da qualidade do combustível brasileiro. No Brasil, o único combustível que é 100% aquele combustível é o álcool, é o etanol. Por quê? A gasolina nossa tem 30% de álcool, ou seja, ela é misturada com álcool. E querem aumentar. O diesel nosso já tem 15% de biodiesel. Então, se você for analisar com esses olhos, o único combustível nosso 100% puro é o etanol. Não tem outro no Brasil. Né? Nós estamos aqui hoje na sede da GWM, na cidade de Baoding, na China. E aqui na sede eu queria saber o seguinte, de todos os lançamentos da GWM que você viu, possibilidades, qual que é a possibilidade que você acha que se encaixa para o Brasil e que você queria que estivesse por lá? Puxa, pergunta, hein? Pô, eu acho que assim, o que a gente viu, que a gente pode raciocinar é Tanque 700, acho que é um baita produto, muito moderno. A gente viu o Tanque 500, mas o Tanque 500 e o Tanque 400 são dois produtos um tanto quanto semelhantes, então eu acho que eles vão acabar escolhendo um. A gente viu também o H7, que eu acho que é muito a cara do mercado brasileiro. A gente viu aqui também uma variação do Way, que é muito legal e que seria talvez superior ao que a gente já tem. A gente viu a minivan também. Mas eu acho que assim, o que a gente mais gostaria de ver é o Tanque 700. Por que eu acho que é o Tanque 700? Fera, futuro do elétrico e do híbrido. Muitos brasileiros têm a dúvida. Poxa, vou entrar nesse mercado aqui e se essa empresa pode sair do mercado, pode deixar de existir. E a gente vê a GWM com uma fábrica já em Iracemápolis, já a perspectiva de mais uma fábrica no Espírito Santo, investimento de 10 bilhões, uma fábrica com capacidade de 200 mil carros ano. O que você pode falar para quem está em casa, querendo neste momento comprar um carro híbrido para ter economia, para poder abastecer o seu carro lá na sua casa, com a sua energia solar, mas está com medo desse mercado? Qual que é o futuro do mercado híbrido elétrico para o Brasil? Primeiro, compre um carro de uma marca 360 responsável. Por que é 360 responsável? Porque se às vezes você compra um carro elétrico ou híbrido, aí vai precisar de uma peça, de um para-choque, de alguma coisa, você vai descobrir o preço que é. Então, vamos lá, vamos delimitar uma linha aqui. Quanto foi o para-choque do seu tanque que bateram? R$1.400. Não acredito. R$1.400. Preço de carro popular antigo. Preço que eu paguei no Mercado Livre. Paguei mais caro no... R$1.400. Preço que eu paguei no Mercado Livre, no paralelo da minha Hilux, que ficou torto. O preço da paleta de para-brisa é de muito importante. É isso que eu falo. Você sabe quanto que eu já paguei em para-choque, gente? Paguei não porque foi seguro, né? 40 mil. Então compre o carro de uma montadora que você saiba quanto é o preço das peças. Segunda coisa, saiba que tem que ter peça. Tá na moda todo mundo falar que tem peça, mas cumprir, tem que cumprir. Segundo, que a GWM não vai sair do Brasil, ela vai abrir uma nova fábrica que está já em trâmite no Espírito Santo. Segundo, que a gente tem não vou comprar um carro elétrico porque a tecnologia pode mudar para bateria de sal. Gente, não é essa a competência. O que está acontecendo aqui demora, as mudanças demoram, precisa de testes. E outra coisa, mercados são muito complexos, porque quando você coloca uma peça no mercado, você tem que cumprir aí anos de regime, legislação para você poder suprir. Então, uma decisão de uma montadora não é uma decisão de curto prazo, é uma decisão de longo prazo. Então, a GWM tem um mix que está se encaixando cada vez mais no Brasil e a gente está sendo muito relevante como o Brasil para a marca. Pode comprar um carro elétrico. O maior mercado fora da China. Pode comprar um Hora 5. Quero um carro elétrico. Pode comprar um Hora 5.
Eu quero um carro híbrido, pode comprar um Raval. Ah, eu quero um carro híbrido que não ligue na tomada, pode comprar um Raval Heavy. Pode comprar o mix inteiro. Pelo menos eu vou falar para você. Pode comprar também a diesel, linha diesel, que tem 10 anos de garantia. Você vai vender o carro 5 anos de uso, na lida tem mais 5, Vanderlei. Isso é preço de revenda, isso é o quê? Para quem é do agronegócio, às vezes fica com medo. Mas essa caminhonete é nova. A Power P30 tem 30 anos de mercado, ela já tem mais de 50% do share da China. O que significa? Que cada 100 caminhonetes vendidas na China, 50 ou 51 é Power P30. No Chile, ela já está entre as 3 mais vendidas, e em junho do ano passado ela foi a caminhonete mais vendida no Chile. Gente, eu fui muito ao Catar e fui muito a Dubai. É uma área ali que eu gosto muito. E eu sempre vi, me chamava a atenção, os carros eram japoneses. Você via muito Nissan Patrol, você via muita Hilux, que é a Fortuner aqui. Você via muitos carros como a Land Cruiser. Cara, tu começou a ver tanque. 300, 400, 500, 700. Deixa eu fazer um complemento muito importante nessa história toda, porque a gente está aqui numa semana de viagem com a GWM, inclusive para conhecer a marca a fundo, e a gente teve hoje a conversa com diretoria de projeto, de diretorias de powertrain, né, de mecânica e tudo, e uma grande diferença da GWM comparada a quase todas as outras chinesas é o papel, como você bem mencionou, dela. É uma marca que em 1994 começou a fazer picape. Ela tem mercado de picape na África, ela tem mercado de picape, como você bem mencionou, no Chile, ela tem mercado de picape em vários locais da Ásia. Então ela é uma marca com prioridades, agora que você falou de agronegócio, muito relevantes, muito distinto de boa parte das marcas chinesas que não estão nesses locais, não são focadas nisso, estão na eletrificação justamente porque elas estão focadas no mercado chinês e esse é o objetivo, mas a GWM como propósito de marca é muito distinta das outras. Sim. Então é por isso que ela tem um portfólio combustão grande, é por isso que ela tem motores a combustão que trabalham bem, é por isso que o tanque é um conjunto a combustão, não é comum. Então essa é uma questão que muda muito o jogo e eu acho que você que é do agronegócio, a conta fica muito mais atrativa. E eu tive na África do Sul, Raval demais. Austrália. A Power tá em todo canto, tu vê picape Power P500. Inclusive você viajou com uma lá, né? Catar, tá faltando carro. Vendeu tudo. Falei com as pessoas do Catar, entrevistei pessoas do Catar junto com o Chu. Tá faltando, vendeu tudo. Então, gente, é uma realidade que mudou o mercado off-road. Virou a chave. Ó, nós estivemos na China aqui há 2 meses atrás, 1 mês atrás, né? E nós 50 dias atrás, perdão, para ser mais exato. E nós vimos aqui dentro de um local de testes carros de montadoras americanas, carros de montadoras europeias que entregaram aos chineses suas plataformas. A plataforma é chinesa, só bota ali o nome e o monobloco em cima. Tá com medo de quê, moço? Vamos chacoalhar. O trem andou. Off-road hoje significado, essa marca que, como bem me falou o Mateuzinho, desde a década de 90 fazendo picape, moço. Eu tava fazendo caminhão, faz carro para lida mesmo pesado. Então, pode acreditar que o que a gente viu, o que a gente usou. Uma das coisas que mais me deixou assim orgulhoso de fazer parte desse time aqui é que eu vi que a GWM, ela não é só uma empresa, ela é tipo uma família. São 5 matrizes aqui, com não sei quantas mil pessoas trabalhando nela, e a gente vê que todo mundo é muito conectado ali, todo mundo está sempre junto. A GWM Brasil parece ser uma família lá dentro, sempre trabalhando junto, em prol do melhor para esses carros, em prol do melhor para o time. Só complementar uma coisa que o Chum falou. A gente traciona muito por companhias, né? Porque é o meu mundo, o mundo do Matheus. A gente vive isso. A gente viu uma GWM enxuta, com pouco funcionário, negócio enxuto. Não sai fácil o dinheiro, é difícil de sair. Então, assim, compliance. Então, quando a gente olha para uma empresa e fala, essa é a minha empresa, eu queria administrar uma empresa igual estão administrando, acho que se não tiver essa conexão, velho, a empresa que eu vi, nós tivemos um contato com o fundador da marca,
A empresa que nós vimos é uma empresa enxuta. Então, para mim, que fiz administração de empresas, eu vou falar para você, a minha admiração vai além do carro, é pela administração, pelo guarda-chuva, como o time de marketing enxergou as coisas. Gente, fizeram uma live na praia e vendeu um recorde de carro na sequência por causa de uma ação bem feita. E não é a China que manda fazer, é o time brasileiro sendo referência para a China de como fazer. Então, vocês estão ajudando tudo isso. Pessoal, eu queria conversar muito mais tempo, porque o papo tá demais, mas nós estamos dentro da fábrica da GWM, aqui em Baoding, na China. A gente vai ter que fechar a fábrica. Estamos apagando a luz aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer muito, muito a presença do Felipe Fera, meu grande amigo. Queria agradecer Lucas Chumbo, Obrigado, Mateuzinho. Tamo junto, valeu. Queria que vocês falassem agora rapidamente uma despedida e o @, de vocês, para quem está em casa poder ter acesso também, quem não conhece ainda, quem conhece, poder ter acesso ao @, por favor. @EletricarBR, falo de eletrificação, carro elétrico híbrido, por isso que a gente está aqui, por isso que eu contribuí com plataformas e eu acho que eletrificação é a bola da vez, não adianta. Obrigado, pessoal, segue aí. Sou Felipe Fera, apaixonado por carro. A gente hoje vivencia carro antigo, carro novo, carro elétrico, a bandeira que eu sempre defendi, né? Carros híbridos. Então a gente vai ter um assunto muito legal de carro e de vida, né? Da minha vida, do jeito que eu lido com a minha família, com as minhas coisas. Vocês estão todos convidados a olhar um pouquinho mais de Fera lá. Lucas Chumbo, surfista profissional de ondas gigantes, amante de carro também. E eu sempre idolatrei esses caras aqui. Eu assisto eles no meu Instagram já tem anos. Eu aprendo de carro todos os dias com eles. E eu me sinto assim honrado de estar fazendo parte dessa família GWM e estar podendo fazer parte desse quarteto fantástico aqui. Para mim é emocionante, eu fico arrepiado, o olho cheio de lágrimas, mas eu me sinto parte de uma família incrível. Eu não podia terminar esse episódio sem fazer algo. Diz que quem planta na vida das pessoas, Deus dá em dobro, e o meu amigo Felipe Fera, ele está levando motos importadas elétricas para o Brasil, e ele tem já vendas feitas, concretizadas, de um equipamento excelente. E qual que é o @? É @Fyron Brasil. A Fyron é uma empresa que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. A gente não vende para cliente final, a gente está nomeando revendedores. Eu participei de um processo muito longo, porque tem que ser um produto barato, mas tem que ser bom. Eu não vou vender coisa ruim, gente. Eu não consigo vender coisa ruim. E quando a gente viu uma invasãozinha daquelas motinhas, eu falei, cara, tem muita coisa ruim. Estou errado, Matheus? Aqui na China tem muita, né? Tem bateria de chumbo, tem bateria que pega fogo, tem um monte de coisa. Então eu falei, cara, vamos trazer um negócio direito? Bom, se quiser um negócio direito, gente, com muito carinho, se você quiser ganhar dinheiro com isso, a gente fez um plano bacana de negócio, para você poder vender a Fyron, que vai ter linha barata, linha um pouquinho mais cara. E a gente está começando, vocês são parte disso, essa família aqui vai ser parte disso também. @Fyron Brasil. @Fyron Brasil. Pessoal, queria agradecer muito a todo o time da GWM Brasil, nossa parceira aqui do V Campus Cast, ela que está revolucionando o mercado do agronegócio com seus produtos especiais, Power P30, uma caminhonete 2.4 turbo diesel, com excelente custo-benefício, câmbio de 9 marchas. Haval H9, que ganhou agora, foi o SUV mais vendido do mês de março, desbancando o principal concorrente, outro SUV de 7 lugares para sua família, e também o Tank 300, um carro que eu tenho, eu aprovo, um carro que traz um baita de um custo-benefício, mas principalmente uma potência magnífica para o off-road e um híbrido, off-road híbrido. Vamos até a próxima. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta lá e já segue o @TheCampusCast. Eu vou acabar aqui com uma frase. Jack Way, fundador da GWM, ele não queria ser o maior. Ele queria ser o mais lucrativo. Isso chama-se consistência. Não é querer dizer para os outros o que você não é. Consistência é você seguir dia após dia, melhorando, sendo enxuto. Então, devagarinho, a gente chega lá. Obrigado, e aqui a gente não deixa nenhum mais largar o outro. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tamo junto, equipe. Tamo junto. Obrigado.